Hoje o Fluminense vai enfrentar o Vasco pela 8ª rodada do Campeonato Carioca e estamos animados para esse jogo? Obviamente não, porque hoje o que o Fluminense apresenta em campo não é nada animador. Mas seguimos aqui firmes, fortes, loucos, apaixonados pelo Fluminense. Então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Se você apoia o nosso trabalho aqui no canal, já chega deixando seu like pra gente tentar bater a meta de 200 likes aqui nesse vídeo. E vamos então para as principais informações para quem quer acompanhar esse jogo. Fluminense e Vasco vão se enfrentar às 9h30 da noite no Mané Garrincha, em Brasília, e vai ter transmissão da Band pela TV aberta, do Premiere pela TV por assinatura, e também tem transmissão no canal Gold aqui no YouTube. Depois, você já sabe, a gente tem a nossa live pós-jogo, então eu te aguardo aqui assim que a partida terminar, pra gente trocar uma ideia sobre esse clássico. Ai, gente, que a gente tenha pelo menos coisas positivas pra falar depois desse jogo. E vamos então para as prováveis escalações dessa partida. Como teve cobertura do desembarque do Fluminense pelo Jornada, a gente já tem ali informações sobre um retorno e um desfalque certo para essa partida. O retorno é do Lima. O Lima teve desgaste físico, ficou de fora de alguns jogos e agora volta a ficar à disposição para essa partida contra o Vasco. E o desfalque certo é do Samuel Xavier, que sentiu ali na última partida e não viajou para esse jogo. Eu fui acompanhar o vídeo que o Gabriel Amaral fez do desembarque dos jogadores, e nesse vídeo o Gabriel fala que 2 jogadores que eles não viram desembarcando foram o Freitas e o Manuel, que até estranharam ali porque o Fluminense teria viajado apenas com 3 zagueiros. Mas eu fiquei de olho bem ali naquela passagem e eu acho que eu identifiquei o Freitas. Vou colocar o frame para vocês do vídeo. Nessa imagem aqui, não é o Ignacio já tinha passado nesse momento. Então parece que o Freitas também vai estar nessa lista de relacionados e com esses jogadores à disposição, o GE lançou a seguinte provável escalação. Fábio no gol, Guga na lateral direita, dupla de zaga formada com Thiago Silva e Ignacio, na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, no meio campo, Bernal, Hércules e pela forma como a escalação foi escrita, aparentemente o John Ares estaria nesse meio campo, com um ataque formado por Canóbio, Serna e Germancano. E bem, para eu dar minha opinião sobre essa escalação, não tem como a gente começar falando sobre outro ponto que não o Arias, porque saltou bastante os olhos a hora que a gente vê o Arias ali antes de Canóbio e Serna, principalmente depois das falas do Mano Menezes na última coletiva de imprensa, dizendo que o Riquelme não entrava como titular porque o Riquelme atua na ponta direita e ele não tiraria o Arias de lá, que é o melhor lugar, é o melhor jogador, para ter o Riquelme e o Arias para o meio campo. Então, o que eu acho que acontece? Acho que pode ter sido ali um erro de digitação, era para ser esse Canóbio no meio campo e alguém inverteu e colocou o Arias, deu a entender que o Arias estaria no meio campo. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente só vai saber amanhã, dentro de campo. Mas acho, porque assim, se for isso mesmo, acho que o Mano vai estar dando um tiro no pé dele. Afinal, ok, tem uma galera que tem gostado do Canóbio, mas não é um jogador que modifica o jogo como o Riquelme Felipe faz. O Riquelme Felipe é um cara ali realmente talentoso e que tá pedindo passagem. Então assim, você deslocar o Arias para ter o Canóbio e Serna em campo e não deslocar o Arias para ter o Riquelme, eu acho que é dar um tiro no próprio pé, principalmente tendo em vista a situação em que o nosso time se encontra e que é o Riquelme Felipe, que quando tem entrado em campo tem dado chance ao Fluminense, seja pisando na área e conseguindo um pênalti, mas até mesmo lances práticos. Um dos primeiros lances, a primeira jogada do Riquelme Felipe, quando ele entra em campo na partida contra o Boa Vista, é justamente uma bola pro gol. E aí, se eu fosse o Mano, o que eu tentaria fazer nesse ataque? Riquelme na lateral direita, John Ares na lateral esquerda, Cano, claro, na frente, e fazia um meio campo ou com os 3 volantes, Martinelli, Bernal e de repente o Hércules um pouco mais adiantado para tentar ajudar a armar esse time, ou até inverteria, colocaria o Martinelli. Acho que o Hércules conseguiria entregar mais ali na frente.
até do que o Martinelli. Ou, ok, eu entraria com os 2 volantes e o Canóbio, ou até mesmo, no fim das contas, o Lima, se fosse o caso, muita resistência ali em ter, de fato, essa figura pra tentar suprir o Ganso. Beleza, que seja, bota o Lima. Mas faria esse esquema, então, de Arias do lado esquerdo e Riquelme do lado direito. Porque, assim, não tem como, cara. Você precisa ter os 2 melhores em campo. Você precisa ter os 2 melhores em campo. E eu acho que essa é uma forma de você não mudar a estrutura que o Mano tá acostumado a utilizar, mas ainda assim manter os 2 melhores jogadores dentro de campo. Sem sombra de dúvidas, Thiago Silva e Ignacio, acho que hoje são a zaga titular. Até achei que o Thiago Santos ia demorar um pouquinho a perder ali a vaga dele, mas por conta do lance do último jogo e o Ignacio entrando bem até. Ele até naquele jogo também não tem as jogadas mais infelizes, mas não tem as jogadas mais felizes do mundo, né? Tem aquele lá escorrega e tudo mais. Mas ele, basicamente quase faz um gol na última partida, tem estado presente lá na frente, não tem comprometido lá atrás. Acho que ele e Thiago Silva ali seriam realmente essa dupla titular, então não teria nenhuma questão. Fico só muito de olho no Guga, que, enfim, não tem feito lá boas atuações. E no Fuentes, porque ainda também não me convenceu. Acho a última partida que ele faz como titular uma partida muito ruim do Fuentes. Então, assim, talvez até o Freitas seria mais interessante ele naquela posição. Mas vamos ver como vai ser esse jogo. Eu acho que só o Mano não. Cara, na minha cabeça só não faz sentido você não entrar com o Riquelme. Porque, beleza, eu sei que o Riquelme não vai aguentar os 2 tempos, 90 minutos direto dentro de campo. Mas assim, a gente tá fazendo o pior, porque a gente tá entrando sem ele, tá sofrendo pra tentar conseguir alguma coisa em jogo, a gente não está conseguindo, e aí chega no segundo tempo tem que botar o moleque como refúgio na pressão pra poder resolver o problema de um time que, né, tem dificuldade de construir o primeiro tempo inteiro ali. Então, cara, bota no primeiro tempo, no segundo tempo você vai perder esse cara, mas aí você coloca a galera que é mais da força, que é mais física ali, seja lá o Serna, acho que você perde em qualidade, mas você ganha em embate físico e tal, e tem o melhor à disposição no primeiro tempo pra tentar resolver a situação do time já no primeiro tempo. Eu acho que, pra mim, é o melhor dos 2 mundos. E sem sombra de dúvidas, o Mano Menezes entra pra esse jogo muito pressionado, né? Muita gente acredita que se ele perder esse jogo, ele vai ser mandado embora. Eu acho que, assim, técnico tem que ser mandado embora quando você acredita que ele não pode mais evoluir o trabalho do time. E eu não acho que seja um jogo que vai definir se ele pode ou não. Então, enfim, pra mim já não deveria ter permanecido, mas enfim. A gente vai ficar aguardando as emoções dessa partida e vai ficar talvez com esse sinal de alerta ligado em cima do Mano Menezes nesses 2 clássicos, até porque, né, com a vitória do Madureira, o Fluminense está em 10º lugar no campeonato carioca, né? Hoje o Fluminense não tá nem ali na zona de classificação para Taça Rio, o que, assim, é um vexame tremendo, lembra muito o que a gente passou ano passado dentro do Campeonato Brasileiro, só que pior, né? Porque a gente tá passando por isso num nível muito mais abaixo que o Campeonato Carioca. Mas vamos falar então também sobre como vem o Vasco. Antes, deixa a sua opinião aí nos comentários, tá? O que você achou dessa escalação, o que você faria diferente. Pode deixar aí o seu 11 ideal para esse jogo e vamos para a provável escalação do nosso rival. Segundo o GE, o Vasco tem 2 dúvidas para essa partida. A primeira dúvida seria o lateral direito Paulo Henrique, que saiu sentindo dores na coxa na partida contra o Volta Redonda, foi liberado nessa terça-feira para ser relacionado para essa partida, mas ele deve ser reavaliado para ver se terá condições de entrar em campo ou não. Tendo condições, ele seria titular. Não tendo condições, o Poma Rodrigues é quem assumiria a lateral direita. Além disso, o Hugo Moura ele é considerado ali um destaque nessas partidas que o Vasco tem feito entrando no segundo tempo. A matéria coloca que ele não está entre os prováveis titulares, mas talvez esteja ali brigando por uma vaga. Se for titular, parece que não surpreenderia tanto. Ainda assim, com as opções à disposição,
O GE coloca a seguinte provável escalação para o time do Vasco: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Alex Teixeira, Coutinho e Vegete. E o árbitro para essa partida será Wagner do Nascimento Magalhães. Informações dadas, ficamos no aguardo então desse jogo. Se você quiser trocar uma ideia antes da partida, 5 horas a gente vai ter a nossa live e depois da partida eu vou te esperar para nossa live pós-jogo. Beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde, que enfim, né, o Fluminense hoje consiga nos proporcionar uma noite melhor do que tem sido as últimas noites de jogos. Tamo junto!